Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente aqui dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Uma notícia desta semana mostrou que foram encontrados na ilha de Fernando de Noronha, no Mar do Nordeste brasileiro, restos de embalagens plásticas que teriam origem em mais de 20 países. É claramente uma denúncia do lixo e da poluição dos oceanos. Por ser uma reserva ambiental, a denúncia ganhou adeptos rapidamente e um sentimento de preservação tomou conta das redes sociais, com pessoas se manifestando acerca do absurdo de ter embalagens plásticas naquele arquipélago. Se rios, aí mas evidentemente é necessário se fazer uma pergunta. Por ser uma reserva ambiental, e justamente essa denúncia acabou ganhando os adeptos rapidamente, por ser exatamente, se rios desembocam nos oceanos, dá para se entender de onde vem exatamente a poluição dos mares. Se esses rios estão chegando nos oceanos, a resposta começa a aparecer. Por isso é quase impossível se ter uma solução de longo prazo e definitiva para os distantes paraísos ambientais de Noronha e também do arquipélago de Abrolhos, na Bahia, outro lugar ameaçado pela poluição, se não se cuidar dos rios que passam pelas cidades brasileiras. Se não se der destino certo para o lixo, que não raro é jogado na rua pelas próprias pessoas, que é levado pela enxurrada aos bueiros, cuja rede de águas de chuva, na sua maioria, vai parar nos rios. Se não se fizer nada em relação a isso, nada também vai melhorar. A garrafinha PET, a embalagem plástica jogada na rua, no terreno baldio, no descarte irresponsável, só vai precisar de tempo para invadir paraísos ambientais longínquos, porque nos rios e praias poluídos próximos de nós já chegou faz tempo. As férias de verão convivem com placas ou com garrafinhas de água, de água imprópria para banho há muito tempo. Tem aquelas placas ali, não use a praia, água imprópria para banho. Isso tudo a gente vê desde os anos 80. Hoje o Instituto Trata Brasil divulgou um relatório baseado em dados oficiais do Ministério das Cidades, que revelam que o saneamento básico, sobretudo a coleta e o tratamento de esgotos, ainda é um desafio que, bem ou mal, só chega à metade da população brasileira. Isso tem um custo social, de saúde, de turismo e, sim, econômico ao país, que no final das contas quer dizer econômico, custo econômico de todos nós. O cenário econômico está no ar. O Brasil precisa investir cerca de 22 bilhões de reais por ano em saneamento até o ano de 2033 para atingir a própria meta de ter atendimento universalizado de água potável, coleta e tratamento de esgoto. Mas os números mostram que mais da metade do esgoto não passa por tratamento. É fato que os números do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostram que houve melhoras no setor. Uma delas é que, só para você ter uma ideia, em 2011 apenas 37% do esgoto gerado no Brasil era tratado. Em 2016, esse número subiu e chegou a 44%. Mas o avanço não esconde o fato de que há muito mais a se fazer. Nós separamos alguns dados desse estudo do Trata Brasil que foi apresentado hoje e eles mostram exatamente essa situação. Olha, 45% de esgoto foram tratados em 2016. O dado fechado é exatamente pelo Ministério das Cidades em relação a 2016 e só foram divulgados hoje. Apenas 45% do esgoto eram tratados. 100 milhões de pessoas não tinham coleta de esgoto, para você ter uma ideia. Isso tudo faz com que 6 mil piscinas, o equivalente a 6 mil piscinas olímpicas de esgoto, sejam despejados na natureza todos os dias. Daí a gente tem uma ideia do tamanho do problema. Eles são despejados na natureza, são em córregos, rios, e isso vai parar nos mares, que formam os grandes oceanos, onde estão os arquipélagos que chamam a atenção das pessoas por terem belezas naturais. Mas esse custo está aqui, perto das pessoas. O lixo jogado no chão, a garrafa PET jogada no rio, vai parar no oceano. É simples assim, é uma questão de curso natural dos rios, ou seja, em nível do mar. O nível do mar é sempre mais baixo que o dos rios, é para lá que vai essa água poluída dos rios que estão ao lado de cada um de nós. Vamos lá. Um outro dado do Instituto Trata Brasil diz que cada real gasto em saneamento básico, ou seja, em ter saneamento básico, não ter rios poluídos, a água potável chegando às pessoas, tem o poder de economizar outros R$ 4,00 que seriam gastos em medidas paliativas de saúde.
Bom, vamos falar agora, a gente falou durante a semana, começamos a semana falando do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, e hoje quem divulgou os dados foi exatamente a Fundação Getúlio Vargas com o monitor do Produto Interno Bruto brasileiro, que aponta que a economia do país recuou em fevereiro na comparação direta com janeiro. Na comparação trimestral, ou seja, desse trimestre móvel que termina em fevereiro, que é o último dado que nós temos, com o ano passado, a economia continua avançando. Destaque para o investimento das empresas, é aquele detalhe da formação bruta de capital fixo, é uma sigla grande, mas que quer dizer, que quer dizer exatamente que as empresas estão comprando máquinas e equipamentos, ou seja, compram bens que vão gerar outros bens. E também destaque aí para o aumento do consumo das famílias neste dado divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá, nós temos os números. Em fevereiro deste ano, para se ter uma ideia, na comparação com janeiro, claro, houve um recuo do PIB brasileiro de 0,3%. No trimestre dezembro, janeiro e fevereiro, é um trimestre móvel, comparado, evidentemente, ao outro trimestre que terminou em novembro, então nós estamos falando de setembro, outubro e novembro, aí a economia brasileira avançou 0,6%, ou seja, nas comparações de longo prazo tem um avanço. Quando a gente faz o comparativo anual, ou seja, nesse trimestre terminado em fevereiro deste ano, com fevereiro do ano passado, o avanço foi ainda maior, de 1,7%. De novo, é aquela história, quando o prazo é um pouco maior, a gente vê uma recuperação da economia. O temor dos analistas, e esse é o dado sobretudo dos analistas da Fundação Getúlio Vargas, é que estaria se perdendo parte desse vigor da recuperação econômica do país, ou seja, é o que eles chamam de desacelerar o crescimento da economia, porque ainda se prevê um crescimento da economia este ano maior do que o do ano passado, mas talvez não tão grande quanto se esperava, em torno de 3%, a gente falava disso essa semana. Vamos lá, nós temos um outro detalhe, porque o que chama atenção, a indústria de transformação, que cresceu 5,4%, o comércio, que cresceu 4,7% nesse trimestre terminado em fevereiro, e a agropecuária houve um recuo de 1,7%. Sobre o que chamou a atenção do que subiu, e nós temos dados importantes, que é exatamente sobre o investimento das indústrias e também do consumo das famílias. Vamos lá, nós temos o último dado para mostrar exatamente esse crescimento da economia. No caso das indústrias, exatamente o que eu fiz menção, de formação bruta de capital fixo, ou seja, as indústrias estão investindo nas fábricas para poder atender uma demanda que tende a ser maior com o crescimento da economia. E isso é extremamente importante. Nós não víamos esse tipo de crescimento de investimento no ano passado, tanto quanto a gente está vendo agora. O aumento foi de 4,4%. Para você ter uma ideia, só de aquisição de máquinas e equipamentos cresceu 17,2%. E o consumo das famílias, que é o segundo item ali, cresceu 2,5%. Para você ter uma ideia, sobretudo em bens duráveis, de 12,6%. Bens duráveis é geladeira, fogão, carro, ou seja, esse tipo de coisa que se compra. Porque os não duráveis, nós estamos falando da compra do supermercado de todo mês. Só para fazer uma comparação com outro índice que também mede o PIB, que a gente divulgou no começo da semana, é o do Banco Central, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que também é uma prévia do PIB, a gente tem lá o dado. Esse teve um leve crescimento de 0,09, nós temos detalhe ali na tela. Temos aí, Renato? Bom, mas enfim, lá do Banco Central cresceu 0,09%, diferentemente do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Um mostra um certo recuo em fevereiro e o outro mostra um avanço, mas muito pequeno. A gente só vai ter essa divulgação do primeiro trimestre deste ano pelo IBGE, lá em meados de junho, de maio, que é quando exatamente o IBGE fecha o primeiro trimestre em relação agora ao crescimento do PIB em 2018. Bom, e depois de 6 meses de alta, a intenção do consumo das famílias registrou um resultado negativo no mês de abril. Agora a gente está falando de dados objetivos agora, deste mês. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e tem outros detalhes sobre este assunto. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Como você falou, foram 2 trimestres de recuperação da intenção de consumo das famílias, essa intenção que é calculada pela Confederação Nacional do Comércio. Mas agora, em abril, comparando com o mês de março, teve essa queda, um recuo de 1,3%. Mas quando comparamos abril de 2018 com abril do ano passado, aí sim tem uma alta considerável de
0,7%, ou seja, apesar de abril ter representado uma queda em relação a março, na comparação anual, continua essa curva ascendente na intenção de compra das famílias. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, esta queda aconteceu agora, no mês de abril, porque as famílias diminuíram a intenção de compras de produtos de bens duráveis, porque consideram que no momento não é ideal, principalmente por conta das perspectivas profissionais. A estimativa que as famílias temem que nos próximos meses podem não receberem aumentos salariais e, com isso, não querem se endividar. Com o resultado do mês de abril, no acumulado, a intenção de consumo das famílias registra 86,9 pontos. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, nos próximos meses, outras oscilações podem acontecer, o que é considerado normal no período de retomada da economia, quando a oferta de emprego ainda não está tão elevada. E quando a oferta de emprego não é muito elevada, as famílias acabam ficando um pouco receosas e não querem consumir muito, não querem contrair dívidas, temendo o que pode acontecer no futuro. Mas a Confederação Nacional do Comércio acredita que as oscilações vão continuar, mas sempre com resultados um pouco mais positivos. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Tem duas coisas que de alguma forma impactam fortemente o consumo das famílias. Primeiro é a expectativa em relação a manter o emprego ou a recuperar o emprego perdido. A gente ainda tem um nível de desemprego muito alto devido àquela crise gigantesca pela qual estamos superando, ou a qual estamos superando ainda de uma maneira muito difícil, mas enfim, que saímos daquela recessão pesada de 2015 e 2016. O outro fato é crédito. É ter condições de pagamento para bens que, por exemplo, as pessoas não podem adquirir à vista. E aí a gente volta a um assunto que é recorrente aqui no cenário econômico, do qual nós falamos ontem, inclusive, por exemplo, da forma como a pessoa consegue emprestar dinheiro. As modalidades mais usadas, e sobretudo o cartão de crédito, ainda tem taxas acima de 300% ao ano. Se a pessoa ficar devendo ali, ela vai ficar devendo e vai ficar devendo muito. A dívida se multiplica de forma muito gigantesca. E ontem a gente estava mostrando sobre a questão do cheque especial, também é um problema, porque as taxas são extremamente altas. Variavam de 20 e poucos % ao ano a mais de 520% ao ano, de um banco para o outro. E os grandes bancos, eu estou falando evidentemente dos que têm a maior quantidade de crédito na praça, eu estou falando de Banco do Brasil, de Caixa Econômica, Bradesco e Itaú, esses estão entre os que têm valor de cheque especial, taxa de cheque especial mais altas, ou seja, em torno de 300%, acima de 300%. Ou seja, nós temos um problema do crédito hoje e a gente não viu nenhuma mudança clara em trazer essas taxas a níveis civilizados, comparáveis a outros lugares do mundo, por parte dos bancos brasileiros. Embora tenha uma série de ações já do Banco Central facilitando a vida dos bancos, como a redução do compulsório, que é aquele valor que os bancos, quando recebem dinheiro, você deposita o dinheiro no banco, até outro dia 40% desses depósitos tinham que ficar no Banco Central. O Banco Central reduziu isso para 25%, ou seja, é mais dinheiro disponível para os bancos poderem reverter a sociedade em empréstimo, mas isso precisa chegar com taxas civilizadas e não as taxas acima de 300%, que ninguém consegue pagar isso. E a Microsoft, o Facebook e outras 32 empresas de tecnologia firmaram uma promessa conjunta de não ajudar governos a promoverem ataques cibernéticos. A Vanessa Casalini está na redação da TV Brasil aqui em São Paulo e nos explica melhor essa decisão. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. O chamado Acordo de Cibersegurança Tecnológica promete proteger os usuários depois de ataques cibernéticos que marcaram o ano passado, como vírus devastadores WannaCry e NotPetya. Durante uma conferência de segurança cibernética hoje em São Francisco, nos Estados Unidos, o presidente da Microsoft, Brad Smith, afirmou que estamos em um novo mundo, com uma geração de armas em que o ciberespaço se tornou um campo de batalha. O acordo prevê parcerias formais e informais com a indústria, com pesquisadores, para compartilhar dados sobre ameaças e coordenar divulgações de vulnerabilidades. É baseado em um documento, a Convenção Digital de Genebra, que propõe ainda a criação de um órgão internacional para proteger civis de ataques patrocinados por governos. Entre as empresas que assinam o compromisso estão Cisco, Oracle e Nokia, entre outras. Outras gigantes como a Amazon, Apple e Twitter não assinaram. Também não assinaram empresas russas, chinesas, iranianas e norte-coreanas, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, no próximo bloco a gente fala do fechamento do mercado financeiro com alta expressiva da Bolsa e mais um dia de queda do dólar.
Também uma entrevista com o engenheiro Hélio Cardoso da Fonseca sobre recalls de airbags. A gente falou disso o ano passado inteiro. A Takata, aquela empresa japonesa que era a maior fornecedora de airbags para várias montadoras do mundo, de vários países, foi vendida por uma empresa chinesa, até porque entrou numa crise financeira. A gente fala sobre tudo isso logo depois do intervalo em instantes. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, manteve o ritmo de recuperação e teve alta expressiva hoje, com a valorização do real também frente ao dólar. Ou seja, duas notícias aí que não eram as que a gente estava dando dias atrás. A Bolsa caía bastante e o dólar subia. Hoje foi exatamente o contrário. Vamos lá. Primeiramente com o Ibovespa, o dia todo, novamente assim como ontem, operando em alta. E a alta hoje foi acima de 2%, 2,01%. A 85.776 pontos. Basta só lembrar que dia desse a gente estava falando de uma bolsa abaixo dos 83 mil pontos. E agora nós estamos ali voltando quase 86 mil pontos, numa alta hoje acima de 2%. Vamos ver o que puxou a bolsa para cima. A BR Foods teve uma alta expressiva de 9,51%, os de Minas de 8,01%, Siderúrgica Nacional, ou seja, as empresas ali de aço, as siderúrgicas e Gerdau também, todas tiveram alta. A Petrobras não aparece ali entre as maiores, as quatro maiores altas, mas a Petrobras também subiu. Tem duas razões e de alguma forma com ligação ali com a BR Foods. A BR Foods especificamente, havia toda uma discussão ali para a presidente do conselho da empresa, que tem amargado prejuízos enormes nos últimos tempos, com problemas inclusive sanitários, de críticas do próprio Ministério da Agricultura aqui no Brasil e de compradores no exterior. A possibilidade de Pedro Parente, que hoje preside a Petrobras, assumir o conselho da empresa, mas sem deixar a Petrobras, o que manteve ali a crença de que a Petrobras também continua no ritmo, e isso fez com que as ações da Petrobras subissem, também ancoradas por um outro aspecto. O petróleo está subindo no mercado internacional, a Petrobras evidentemente também tem alta relacionada a isso. Mas a questão de Pedro Parente é que ele é visto no mercado como um resolvedor de crises, um solucionador de crises, sobretudo nesse setor agro, porque ele já pertenceu, já presidiu empresas dessa área. E a BRF é justamente uma produtora de proteína animal, ou seja, o maior vendedor de frangos do mundo. Vamos lá, nós temos o dólar comercial também, agora o dólar comercial, uma queda hoje de 0,82% a R$ 3,38. Também o dólar manteve o ritmo de queda que foi iniciado durante a semana. E uma pesquisa confirmou que o preço do etanol caiu 21% nas usinas produtoras de São Paulo nas últimas 3 semanas. Mas nas bombas, ou seja, quando você vai ali no posto, a redução foi quase imperceptível. A Vanessa Casalino volta a conversar conosco. Vanessa? Piotr, nas bombas dos postos, o preço médio por litro recuou apenas 0,9% neste mesmo período. Os dados são da consultoria da Tagro e da Agência Nacional do Petróleo. Lembrando que o estado de São Paulo é o principal produtor nacional e que esse período coincide com o início da nova safra no Centro-Sul, com crescente produção de etanol na região. Para se ter uma ideia, o litro do álcool hidratado baixou para R$ 1,52 na última segunda-feira nas usinas. Essa é a queda de 21%, mas nos postos o litro está a R$ 2,84. A conclusão é que a queda de preço ao produtor não está sendo transmitida ao consumidor, como a gente está vendo. Piotr. Mais de 1 milhão de carros brasileiros ainda possuem os chamados airbags mortais fornecidos pela fabricante japonesa Takata. A empresa entrou em crise financeira e foi comprada na semana passada por uma companhia chinesa. Diante do alto número de veículos que ainda contam com esse acessório, eu converso agora com Hélio Cardoso da Fonseca, engenheiro especialista em perícias. Professor, bem-vindo uma vez mais ao cenário econômico. Boa noite, Piotr. Nós já tivemos recalls decretados no mundo inteiro, não foi diferente aqui no Brasil, inclusive pela Toyota, que era uma das maiores compradoras da Takata ali. E o que eu faço com essa situação? Tem gente que atende recall, tem gente que não atende recall, mas eu tenho o mesmo airbag fornecido pela mesma empresa que teve uma série de problemas e denúncias de má fabricação. Como é que eu lido com uma situação como essa? Infelizmente, não temos controle de quantos veículos já passaram seguramente pelo recall do sistema de airbag. Algumas montadoras passam números entre 30% e 40%, mas a grande maioria que está envolvida não tem essa quantificação. Portanto, esse 1 milhão pode ser mais do que isso, né? Pode ser mais do que 1 milhão. Pode ser maior ainda? Pode ser maior, com certeza pode ser maior. Ou seja, o sujeito comprou um carro, pagou por isso para ter
um equipamento a mais de segurança. Acho que ninguém hoje em sã consciência imagina um carro sem airbag, ainda mais se for um carro novo. Mas ou ele não atendeu o recall, ou ele não se informou, ou de alguma forma... Mas eu posso ter o outro risco da empresa não ter comunicado efetivamente esse recall, ou basta aquele anúncio que elas fizeram, que não raro a gente divulga aqui também? A comunicação não tem uma obrigatoriedade de ser individualizada. Então, ela é feita somente nos horários de pico em televisão, rádio e revistas, ou na mídia, inclusive na internet. E a grande maioria dos envolvidos, das pessoas que deveriam levar o carro, acabam não sabendo que isso está acontecendo. Então, uma parte acaba deixando de levar porque quando vai à concessionária não tem a peça disponível. Tem que voltar em outra oportunidade. E outra parte sequer fica sabendo que o veículo dele está envolvido e acaba deixando de levar o carro. Professor, vamos entender um pouco mais e peço ajuda para isso. O senhor é perito, o senhor é estudioso dessa área. O que obriga exatamente uma empresa a fazer um chamamento, a fazer um recall? Basta que um caso, ou 2 ou 3, de um equipamento do mesmo carro dê algum problema, ou seja, daquele mesmo modelo dê problema, ou eu tenho lá um certo número de problemas em relação a quanto foi instalado daquela peça, que aí passa a ser um problema de eu preciso trocar todos porque o risco é muito grande. Não é uma pequena quantidade, com certeza. A pequena quantidade ainda é conhecida como um problema pontual. Eu tenho que ter grande quantidade e normalmente já ocorre algum tipo de acidente grave que chama atenção para que se faça uma análise mais conclusiva do assunto. Então, pequenas quantidades ainda não são chamados para o recall. O grande problema que eu volto a insistir, Piotr, é que o Brasil, somente os itens diretamente ligados à segurança são chamados para fazer recall. Então, com certeza, as pessoas que não fizeram recall passam a correr perigo, assim como oferecer esse perigo para quem está dentro do carro junto com eles. E no caso da Takata, propriamente dito, que acabou de ser comprada por uma empresa chinesa, parece que vai inclusive mudar o nome da empresa, porque obviamente tem um problema de marca sério ali. O que é preciso mudar em todo o sistema da Takata para esse novo fornecedor merecer a confiança das montadoras? Porque o nome ficou manchado por razões sérias. Nós tivemos morte de pessoas, acidentes com vítimas que vieram a falecer, ou seja, atingidas por um mau funcionamento do airbag. O que precisa ser corrigido nesse processo ali do projeto em si, desses sistemas de airbag, para que, digamos, volte-se a ter confiança no produto? Eu tenho que ter uma revisão completa dos projetos, até porque a tecnologia mudou. O início desses problemas de airbag da Takata foi lá em 2002. Então eu tive uma persistência do problema porque não se mudou o projeto, até pelo fator comprometimento que a Takata teve ao longo do tempo com a piora do problema. Então essa empresa chinesa que adquiriu a Takata, a primeira coisa é reverter o que está aí no nome, mudando os problemas que estão no mercado. E mudando os projetos, atualizando os seus projetos, realizando ensaios, grandes baterias de ensaio, para que não ocorra nenhum tipo de mancha nesse problema do airbag. Mas eu quero insistir que o airbag, por ser um sistema complexo, não só da Takata, nós teremos ao longo dos anos muitos problemas. São componentes que vêm de diversos fabricantes e se juntam num sistema só. E além disso, nós temos o problema de montagem, né? Então, além de eu poder ter problemas nos componentes, a montagem também pode ter, que foi o caso da Fiat recentemente, na montagem final do airbag. E não tinha nada a ver com os da Takata. Isso é perícia como um erro de origem ou é treinamento insuficiente? Dos vários grupos dessa cadeia, tanto de confecção das peças quanto de montagem do equipamento na linha final do automóvel. É certo que quando eu tenho junção de componentes de vários fabricantes, eu deveria ter mais cuidado nos ensaios do sistema como um todo, não tenho dúvida. No caso recente que foi de montagem, o lançamento mais breve de um modelo de veículo provoca que eu não tenho os treinamentos na forma que deveria ter. Então a montagem incorreta pode ser por conta disso, da rapidez que eu tenho para lançar o veículo, e eu ainda não tenho os funcionários dentro do padrão
para colocar essa montagem no padrão correto. O senhor fez menção várias vezes, inclusive, essa questão de querer lançar um modelo novo sem fazer todos os testes necessários que poderiam revelar, a priori, ali dentro ainda da fábrica, quais os problemas que teriam para ser sanados antes do modelo ir para as ruas. Pelo menos a tendência de problema. Se eu conseguisse fazer esses ensaios, eu teria uma tendência de problema para que eu pudesse aprimorar alguns testes em detrimento de outros. Visando sempre a segurança do ocupante. Isso é claramente um erro de origem, né? Um problema de origem. Né? Sem dúvida. Professor, obrigado mais uma vez por nos atender aqui no Cenário Econômico. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã, às 7 da noite, aqui pela TV Brasil. Até lá.